Voltamos com mais um Sala de Entrevistas. Hoje a nossa convidada é Maria Clara Bertol. Ela que é proprietária da Maria Clara Transportes e Logísticas Limitada e também integrante do Núcleo Empreendedor Jovem. Nós estamos conversando sobre o Feirão do Imposto, né? Sim. Que acontece agora em maio, né? Uhum. Acontece, na verdade, o ano todo ou só no mês de maio, como você estava falando? Assim, se as pessoas vierem, né, nos perguntar sobre o núcleo e, enfim, sobre esse assunto, a gente vai instruir com o maior carinho e, enfim. Mas em maio acontecem as ações, então é mais durante o mês de maio. E quais são essas ações? O que vocês fazem? Palestras? Então, Sinara, visando uma organização, a gente tem ações de conscientização, de impacto social e alguns nortes, assim, que a gente vai tentando abranger para ter bastante coisas, assim, para instruir e, enfim. Então, agora, no mês de maio, a gente está fazendo bastante ações informativas, bastante em TV, em rádio, em jornal também impresso, e postagem nas redes sociais, Facebook, Instagram, para a gente conseguir alcançar, né, o maior número de pessoas. Hoje a tecnologia ajuda bastante a gente, né, então a gente está conseguindo, assim, ter o maior número de pessoas com informações sobre isso. Redes sociais, palestras, assim, também panfletos em praça pública também? Sim, no dia 25 de maio nós vamos ter o nosso dia D, que a gente chama. E é a ação que a gente vai fazer presencial, então nós vamos estar na praça, vamos ter algumas coisas, alguns quiz, perguntas, com premiações, para as pessoas também se interagirem e conseguirem aproveitar um pouquinho, enfim. E como que as empresas e as organizações podem, e também a própria sociedade, né, pode vir a ajudar no Feirão do Imposto? Com que tipo de ações elas poderiam fazer? Então, assim, por exemplo, redes sociais, compartilhar, curtir, comentar, interagir, né, também e apoiar a gente. Então, assim, se a gente tem o retorno da sociedade, porque é algo feito para eles e por eles, né? Então, assim, de nada adianta a gente perante organização, perante um núcleo, não ter uma resposta das pessoas. Então, cada vez, quanto mais as pessoas gostarem, apoiarem, enfim, a gente vai construindo mais coisas, mais ações, né? Ações pra gente... E a sociedade civil também, ela pode ajudar como voluntária, assim, de estar nesse feirão, ajudando a abordar as pessoas, assim, ou não? Claro, por exemplo, na praça, no dia D, né? Se alguém quiser Quanto mais pessoas tiver para explicar, para falar, se alguém gosta desse assunto, né? Para instruir pessoas, enfim, que não têm essas informações, então estão convidados. E quais são os maiores desafios, assim, que vocês encontram para realizar esses feirões? Então, o que mais impacta as pessoas? Quando os produtos estão sem impostos. Então, quando os produtos estão sem impostos, que às vezes a gente consegue, por exemplo, assim, vamos vender uma água sem imposto. A água, hoje, a gente paga em torno de R$1, R$2. Se a gente vender água sem imposto, vai ser 40 centavos. Sim. Então, assim, como conseguir uma água... O imposto está chegando a ser já 60% do produto? Da água, sim. Da água, nós temos eu achei que era uma 40 apenas. De 60. Já está nos 60. Sim, não é... 40% não é, assim, uma taxa fixa, sabe? Depende, porque do refrigerante é 40% Exatamente. que eu sei, né? Então, tem algumas coisas, por exemplo, a água é 60 e alguma coisa. Nossa, bastante tributo que a gente paga, né? O Brasil é o país da América Latina que mais paga tributos, né? Exatamente. Então, é um país, assim, que tem uma alta taxa tributária. E não temos o retorno, né? É um bumerangue que só vai, né? Infelizmente, nós temos uma cadeia, assim, bem precária, que é mais de um ponto, né? Mais vai do que volta, infelizmente. Mas o que fazer em relação a isso? Então, nós... perante jovens, como eu comentei lá no início do programa, nós estamos num evento nacional, né, que começou em Joinville em 2002 e foi ganhando uma força, né, um âmbito tão grande que se tornou nacional. Então, as pessoas ficam esperando para que em maio tenham essas informações dos núcleos, né?
Foi por meio desses núcleos e desses feirões que surgiu o impostômetro, que é aquele placar? Sim, legal. Tá bilhões, né? Já está em bilhões. Legal a tua pergunta, Sinara. Então, assim, algumas conquistas, né, que o feirão do imposto conseguiu. 2 delas. Primeiro, a questão do impostômetro. Então, na frente da Câmara dos Vereadores, aqui na Câmara Municipal de Pato Branco, nós temos o impostômetro. É uma tabela, né, eletrônica, enfim, onde diz sobre a arrecadação municipal de quanto a gente paga imposto de tudo que a gente compra diário. Então, se você olhar lá, é um número gigante, mas é real. Então, a gente vai comprando e o impostômetro vai colocando lá. É assustador. E toda cidade pode vir a ter um impostômetro? Como que faz para você ter acesso a isso? Claro, então é algo que o Feirão do Imposto, o Núcleo do Empreendedor Jovem aqui de Pato Branco, da nossa cidade, conquistou, né? Então, a gente foi e buscou a Câmara de Vereadores, a Prefeitura, enfim, fizemos esse acordo e conseguimos instaurar lá e colocar lá. Mas toda cidade que tiver interesse, né, de mostrar isso para a sociedade, pode adquirir e, enfim, ter essas informações. Além do impostômetro, quais são os outros resultados, assim, que o Feirão do Imposto já teve? Teve algum case de sucesso, assim, que você queira compartilhar conosco? Sim. Tem algo bem legal também para contar, que por causa do Feirão do Imposto, por causa dessas ações desses jovens, a gente conseguiu ter uma lei que é obrigatório, quando a pessoa imprime o cupom fiscal, ter o valor lá do que foi pago só de imposto. Ah, é? Quantos porcentos daquele valor da compra, enfim, realizada, foi imposto. Então, a gente conseguiu... Sim, é bem interessante. E lá no cupom fiscal, quando a gente compra, tem uma linha lá, claro que é pequena, né? Para as pessoas não saberem muito. Mas lá diz quanto a gente pagou de imposto daquele produto. Então, é uma das conquistas nossas também. Mas, assim, acho que a maior conquista que eu posso dizer do Feirão do Imposto são as pessoas com informações. Às vezes, pessoas que têm acessos mais limitados, né? Sim, não sabem onde buscar, né? Exatamente. Então, as pessoas terem e poder usufruir, né, dos seus direitos é uma conquista bem expressiva e a gente conta bastante com isso. Porque as pessoas não sabem onde buscar essas informações, aí encontra vocês num local público, né, de fácil acesso, né? Exatamente. Viu? E que tipo de pessoas que mais procuram vocês, assim? Tem uma faixa etária ou é público em geral? Então, a gente fala assim que jovem apoia jovem, né? E ainda bem por isso. Então, os jovens compartilham até em redes sociais, enfim. Mas eu acredito que, por causa desse tema que é tão relativo, às vezes as pessoas mais velhas, que têm uma idade um pouco maior, assim, já têm alguns conhecimentos a mais, né? Então, ou não, né? Porque é tanto imposto também, que a gente não sabe nem o que a gente paga. A gente acaba se perdendo, né? A gente até fica preocupado, tem algum que eu não tô... Agora voltou o DPVAT, né? Isso, e sabe o que cenário que eu penso também? Esse mundo, ele muda muito, né? E na velocidade da luz, assim. Então, tudo é muito rápido, tudo é muito... Hoje, o que é em um dia, no outro dia não é mais e vice-versa, né? Então, a gente ter essas informações e ir falando para todos. Mas uma faixa etária, respondendo a tua pergunta, eu acho que é mais os jovens, assim, que vão apoiando. Porque é um estudo constante, né? Porque essas leis mudam, né? Os impostos vão, os impostos vêm, né? Mais vêm do que vai, né? E é obrigatório. Então, às vezes, você tá lá com uma conta que você não pagou, vai ver, meu Deus, um imposto, alguma taxa, alguma obrigação que eu deixei. Nossa, e a pessoa nem sabia, disso, né? De algum imposto que eu não saiba, que eu tinha que pagar e tenho que pagar. Por exemplo, taxa de lixo. Né? Tipo, é algo assim que a pessoa tem, às vezes, tanta conta que às vezes nem lembra da taxa de lixo, mas que é algo que é obrigatório e que precisa ser pago. Mas vem incluso na conta d'água, né? Não, a taxa de lixo é uma taxa que vem junto com o IPTU. Com o IPTU. E no teu dia a dia, assim, como empresária, né? Que você tem uma empresa de transportadora e logística, né? O uso dessas informações veio ajudar, assim, para abater um pouco teus impostos? Como que foi contigo? Então, assim, cenário que eu
penso, abater não foi possível, mas você fazer um planejamento e você ter a ciência de todos os impostos que você vai pagar, fazendo planejamento e tendo algumas metas assim, ajuda e muito, porque você se prepara para isso, né? Para esse custo tão alto que você tem. Então, por exemplo, assim, eu às vezes faço subcontratação. Então, a empresa foi contratada para fazer um transporte, para levar de uma ponta até outra, e aí essa empresa tem muita demanda e aí acaba me chamando. Então, eu faço uma subcontratação desse transporte. Mas quando a empresa foi contratada para fazer esse transporte, ela já paga o imposto, né, necessário. E aí eu, como subcontratação, vou pagar o imposto. Você também paga? Pago. A empresa paga o teu imposto do transporte e você paga por subcontratar. Então, quando você faz o conhecimento, nós chamamos de CTE, conhecimento de transporte, você paga a porcentagem daquele documento. Então, novamente, né? E a gente faz tudo bem certinho, então a gente trabalha com esses conhecimentos, toda a parte de documentação você paga imposto. Mas não é só isso. Então, desde o combustível, né? Porque o maior custo hoje de uma transportadora é o combustível. O combustível, assim, é algo que, meu Deus, é tanto imposto Quanto que... em cima do combustível tem de imposto? O combustível também é 60%, alguma coisinha, 62%, 63%, se eu não me engano, só de imposto. Então, assim, se você não se prepara, se você não cuida, se você não tem um planejamento, é muito difícil. É pesado ser empresário no Brasil, né? Por isso que muitas empresas, né, não conseguem por mais de 2 anos, que por exemplo, a média, né? Se você tiver um funcionário, o salário que você paga para o teu funcionário, você vai pagar quase o dobro, né, de imposto. Então, assim, muito difícil, você tem que ter um planejamento, uma estratégia, algo bem, assim, forte para que você consiga, né? Para que você consiga ir para frente, consiga ir atrás. E eu acho que para você ter esse planejamento é tendo informação, aprendendo e sabendo. E como que você pode ter essa informação? Participando de algumas coisas, né? Por Essas exemplo, ações, né? Do feirão, né? Exatamente. Então, por que a importância disso? Porque é realizado por jovens empreendedores. Por causa disso, porque a gente acredita num Brasil, a gente acredita num país empreendedor, num país que vai para frente, um país bom, produtivo. Então, a gente luta por isso. Porque a gente vê também agora a tragédia que aconteceu no Rio Grande do Sul, né? Tanto de imposto que a gente paga tal, e os benefícios é toda a população que está arrecadando, né? Então, também é algo assim, tipo, o que eu tenho de direito agora que aconteceu uma enchente, levou minha casa, eu tenho algum benefício, né? Também, né? A gente vê, para receber assim, algo para receber. A gente vê, assim, numa catástrofe tão grande, assim, né? Mas eu acho que a gente precisa de todas as coisas ruins que acontecem, tirar algumas coisas boas, tirar algumas lições, né? Então, por exemplo, para mim, como pessoa, essa tragédia do Rio Grande do Sul, assim, muito triste, tudo, mas a paz que a gente sente quando as pessoas estão ajudando as outras pessoas, sabe? Então, essa ajuda, as informações que algumas pessoas levam, e a sociedade também, né? Tentando... se mover a favor do outro, né? Exatamente. E até, né, como cidades, assim, eu vi algumas coisas assim, tipo, até, por exemplo, eu vi uma postagem de alguém que morava lá em Maceió, ajudando alguém daqui. Então, assim, outro lado do Brasil ajudando, né? E é isso. O Brasil unido, né? Sempre, no final das contas, é sempre um a sociedade, um ajudando o outro, né? Exatamente. E os nossos impostos, né? A gente vai tentando saber o que é obrigatório a gente faz, né? Porque às vezes não é nem tanto o desvio, mas também como é mal aplicado, né? Exatamente. Então, assim, a gente saber onde colocar, o que cobrar, chegar lá pro líder do teu estado, da tua cidade e falar, olha, preciso disso, como que eu faço? Porque é o teu direito. Sim. Então, você paga, você faz, você obedece, mas aí você cobra também, né? Sim, gostaria de deixar mais algumas considerações finais para as pessoas que estão assistindo, alguma mensagem? Um lema, assim, Sinara, que eu tenho na minha vida é: podem tirar tudo de você, menos o teu conhecimento, menos as tuas informações que você sabe. Então, busque, aprenda, não sabe, pergunte. Sempre tem alguém do teu lado que sabe mais do que você e sempre tem alguém disposto a te ajudar. Então, busque informações, leve isso adiante, passe para outras pessoas também. E é isso. Tenha seus direitos, tenha seus deveres
e é isso aí. Então, todos nós temos os direitos e as obrigações, né, Maria Clara? E você que quiser saber mais informações, né, sobre impostos, né, os direitos e as suas obrigações, procure o Feirão do Imposto, né? Como ela falou, as ações agora estão no mês de maio, mas acontece o ano em todo, né? E muito obrigada, Maria Clara, por estar presente aqui no nosso programa, ter aceitado o nosso convite. Imagina, foi um prazer e uma conversa muito, muito prazerosa e leve, agradável, foi muito legal. Está convidada a voltar sempre, tá? Pode deixar. Você e todo o pessoal lá do núcleo, né? Tá bom. Da Associação Comercial. Vou passar o convite. Tá? Obrigada, seja bem-vinda. Obrigada. E obrigada a você que nos assistiu em mais um Sala de Entrevistas. E espero você no próximo. Até lá. Fique conosco.